No capítulo 8, Bildade, ele diz que os filhos de Jó morreram porque pecaram. Né? No capítulo 8, Bildade, um dos amigos de Jó, diz que os filhos de Jó morreram porque eles pecaram. Ok? Nos capítulos 9 e 10, Jó, ele fica se questionando por que Deus condenou ele. Né? Ele faz 16 perguntas, Deus fica em silêncio, Deus não responde essas 16 perguntas. Deus só vai se manifestar e falar no final do livro de Jó, não no último capítulo, mas lá em um dos últimos capítulos de Jó que Deus fala aqui, ó. Era a propósito, né, professor? A capítulos 38 a 39, Deus fala, aí vem a resposta de Deus para Jó. E depois, nos capítulo 42, versículos 7 a 17, aí Deus fala com os amigos de Jó. Tá? Mas a resposta de Deus, que Deus fala para Jó, é aqui nos capítulos 38 e 39. Deus fala com Jó depois que ele recebeu a bênção tudo de novo? Depois que ele recebeu tudo que ele perdeu? Não, ou antes. ainda na prova? Antes, enquanto ele ainda estava na prova. Na prova. É isso, na prova. Quando a gente respondeu ele no final da prova. Depois abençoou. Isso. Deus repreende Jó. Deus fala, vem cá, quando eu criei o céu, você estava lá? Quando eu pus lá os fundamentos da terra, você estava? Deus, ele fala com Jó, mas ele não responde nenhuma das 16 perguntas que Jó fez. Nenhum dos questionamentos que Jó fez. No capítulo 11, Zofar insiste que Jó está em pecado. Nos capítulos 12 a 14, Jó, ele diz para os amigos dele, não são vocês que têm sabedoria. Não são só vocês que são sábios. Eu também tenho sabedoria. No canal, lá no grupo, coloquei um vídeo do professor lá, depois você vai ninguém que se inscreve no canal. O procurar, tentei procurar... Não, tá no grupo lá, só vai no grupo lá. Professor, deixa eu fazer uma pergunta. No capítulo 8 aí, onde Bildade fala com Jó, fala que os filhos dele estavam em pecado. Assim, né? Não foi o caso de ter acontecido o que aconteceu pelo fato do que ele disse, né? Mas realmente a Bíblia descreve que os filhos de Jó, eles pecavam diariamente. Verdade ou mentira? Mentira. É mentira? Mentira. Que a Bíblia fala que eles se juntavam e Jó, ele fazia oração, clamava ao Senhor, pedindo para que Deus ia oferecer sacrifício, pedindo para que Deus perdoasse o pecado dos filhos deles. Mentira. Por que mentira? Os filhos de Jó, o texto não diz que os filhos de Jó pecavam todos os dias. O texto diz que Jó oferecia sacrifícios a Deus todos os dias em que eles se banqueteavam, caso eles tivessem cometido algum pecado durante o banquete. Embriaguez, ou devido à embriaguez alguma coisa acontecesse, né? Então, eles não pecavam todos os dias, mas Jó oferecia na dúvida de que eles, por um acaso, teriam pecado. Oi? Ele era um pai prudente. Ele era um pai prudente. Na nossa visão, é impossível o homem ele não pecar, né? Então, assim, a Bíblia não descreve que eles pecavam todos os dias. A Bíblia não fala que eles pecavam todos os dias. Mas certamente eles pecavam todos os dias. Mentira ou é verdade? Verdade. Verdade. Com certeza. Verdade. Se não fechar no pensamento. É isso aí. Vamos lá. Agora, professor, tá vendo a matéria? Quando ele responde no 38 e no 39, já acabou a prova ou ele está ainda sofrendo? Está doendo? Ele está no final da prova. Está no finalzinho já. Uma outra curiosidade que eu não disse para vocês, que eu vou dizer agora, é que dificilmente os livros poéticos e proféticos estão em ordem cronológica. Por exemplo,
O livro de Jeremias, o capítulo 1 é exatamente quando Deus chama ele, quando começa o ministério de Jeremias. Isaías, o capítulo 6 deveria ser o primeiro capítulo. Diz que Isaías, a ordem dele, algumas é de trás para frente, né? Porque aí exato, porque alguns pregadores, desculpa até te cortar, mas alguns pregadores, eles dizem que Isaías profetizou enquanto estava em pecado, quando chega no capítulo 6, eles dizem, não, mentira. Os livros proféticos não estão escritos em ordem cronológica. Você percebe isso quando você pega Daniel. Daniel começa quem? Primeiro rei Nabucodonosor, segundo rei Belsazar, né, que na verdade era um vice-rei. O rei na época era realmente o Nabonido. Isso está na história, não é só coisa de novela, também está na história. O terceiro rei é o rei Dario, que era o vice-rei de Ciro. Né? Então, quando você vai pegar alguns capítulos de Jó, você vai pegar, por exemplo, o capítulo profético, determinado capítulo já está na época de Dario. Aí o capítulo seguinte já está na época de Belsazar. Mas Belsazar vem antes de Dario. Então, os livros proféticos não estão escritos em ordem cronológica na Bíblia. Tá? E dificilmente os livros poéticos também estão escritos em ordem cronológica. Se não, o primeiro salmo da Bíblia, e aí é até difícil dizer, né? Porque ninguém sabe qual foi o primeiro salmo a ser escrito. Que alguns deles são até anônimos. Mas, se o livro dos Salmos estivesse em ordem cronológica, o primeiro livro teria que ser, na pior das hipóteses, o Salmo 90, que é o Salmo de Moisés. Ok? Mas nem a Bíblia também tem ordem cronológica. Nem a Bíblia está em ordem cronológica. Mas se a gente puxar, se a Bíblia é um livro de mistério, não precisa ter. Se bem que a Bíblia é um livro revelado. Mistério não, Bíblia A Bíblia é um livro revelado. Não precisa. Não, eu entendi. Só um raciocínio errado. Ou seja, eu entendo o que o Juan está falando da seguinte forma, que a Bíblia é um livro de mistério, em que sentido? Você não consegue entender 100% daquilo que ela diz. Você entende no máximo aí uns 80%, 85% aí. Isso tudo? Não, acho que chega a Menos aí? Vamos colocar uns 25%. Isso aí são 25%. Pastor, 80% tem que ser o cara. Eu não sou pastor não, pastor pastora. não, você é puramente Eu sou presbítero. Pastor não, a pastor não conhece, né? Pastor não tem esse QI. Peraí, gente. Deixa eu fazer uma pergunta, assim, já que a gente está falando sobre mistérios aqui, na sua concepção, na visão que você tem, você acha que Deus revela a palavra ou não? Questão da palavra revelada. Correto. Como que se diz palavra revelada? Não, eu te fiz a pergunta primeiro. Na verdade, eu te fiz uma pergunta retórica. Não, me responde a que eu te fiz primeiro, entendeu? Tá, ok, vamos lá. Vai cair coisa mesmo. Se existe palavra revelada na Bíblia? Essa é a sua pergunta? Não, a minha pergunta é o que você acha sobre isso? O que eu acho sobre a palavra revelada? Eu entendo palavra revelada da seguinte forma. Por exemplo, eu estou em casa, eu sei que eu vou pregar amanhã, depois de amanhã no culto. Quinta-feira, dia de culto na igreja, eu vou pregar. Eu vou e preparo um esboço. Nem sempre eu preparo esboço, porque nem sempre eu tenho tempo para preparar esboço. Às vezes eu estou estudando para outras coisas. Estou estudando para fazer concurso e tal. Nem sempre eu tenho tempo para preparar esboço. Mas aí eu vou lá e preparo um esboço. Só que chega no culto, Deus não quer que eu fale sobre aquilo. Aí me revela a palavra e eu vou pregar a palavra. Só isso. Ok? Agora, vou te falar mais uma coisa. A palavra rema, que muitos pregadores usam para dizer que a palavra revelada não é palavra revelada. Como assim? Existem três termos gregos para palavra no texto do Novo Testamento. Existe a palavra querigma, que é a palavra proclamada, pregada, discursada, um monólogo.
né? Existe a palavra escrita, que é a palavra logos, e existe a palavra falada, que é a palavra rema. Por exemplo, quando o Senhor Jesus, quando o texto diz, ou melhor, quando o texto diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, palavra ali no grego não é logos, nem é querigma, é rema. Toda palavra que Deus falou, num diálogo, numa conversa. Então, é modismo essa prática que alguns pregadores têm de falar rema, Deus me deu rema, uma palavra revelada. Não, isso é modismo. Professor, e assim, eu sei que Deus fala, mas eu tenho uma dificuldade muito grande em revelação de coisa ruim. Você falou um monte de coisa. Eu acho que, assim, eu tenho dúvida, por isso que eu estou perguntando, professor, por que revelar coisa ruim no meio de todo mundo, assim, sei lá, na minha humilde cabeça, sei lá, eu acho que é constrangedor demais. Teve um exemplo, vou te usar isso, que usa muito isso. Estava no culto no Sapê, tinha 8 cabeças, o pastor falou bem assim, ó, alguém aí vai descer a sepultura. E todo mundo na Kombi, e todo mundo dentro da Kombi, olhando um pro outro que era morrer. Aqui o pastor como assim? Se não tivesse, eu fiquei assim. O pastor tava junto. Não, Nós só ver ele e falou assim, pastor, eu acho que isso aí não vou, não, mas não tem que era gente importante, eu só vou que você. mas assim, eu vou falar pra você, eu fiquei uns 3 dias mal, porque tinha pouca pessoa, eu falei, será que é o pastor que vai? Será que é o pastor Carolino? Tinha pouca pessoa, e ficou uma coisa assim, sei lá, não sei. Deus me perdoe se eu posso estar errado. Fizeram a revisão na Mas forma. 7 pessoas só. E assim, como revelou aquilo no final do culto, ficou um negócio assim. Pô, eu posso dar uma palavra sobre isso? A porta já estava Tipo reformada. assim, eu acho assim, a Bíblia fala que Deus é o Pai das luzes, que não há sombra de variações em Deus. Aí a Bíblia vai dizer também que Deus não é Deus de confusão, né? Então eu acho que quando a pessoa ela lança uma palavra dessa forma, ela não tem direção, ela é sortida, entendeu? Então eu acho que a maioria dos profetas do Velho Testamento, quando eles iam proferir algo vindo da parte de Deus, eles tinham certeza. Eles chegavam, falavam o nome, lugar, hora e tum. Entendeu? Agora esse negócio aí aqui, ó, quer ver? 20 mil pessoas. Aqui, Deus me revela que tem 5 pessoas que tá com isso. Aí, vou falar, hein? Ó, o par de chinelo é tal número. Pô, vai aparecer um monte de gente lá, porque entre 20 mil pessoas. Pessoa que sofre de pressão alta. Isso! 2 cabeças! São os próximos, Verdade, né, professor? Eu concordo com você. E aí eu queria aproveitar essa palavra para dizer o seguinte, que toda profecia que te deixa turbado não é de Deus. Isso. Ah, então não foi não, porque eu vi turbado ficar uma semana com os pastores. A minha tia Marisa, não sei se o senhor conhece, a esposa do Toninho. O Toninho, que é jogador de futebol, é daqui de Jardim Mário. Aqui pra dentro aqui. Jardim Mário. Bom, eu não sei se é Jardim Isso mesmo. Ou seja, falaram pra ela que meu primo Alexandre ia morrer. Ela ficou Não é pessoa nem dorme. louca, né? Não é de Deus. E outra coisa, tem certas profecias que também são modismos. Olha só, não estou falando para ninguém em especial, até porque eu nunca vi, até hoje eu não vi aqui ninguém pregando. Falando isso, depois eu quero conversar com o Rafael. Eu procurei o seu canal e não encontrei. Mas aí depois Quem prega mais é que ela. Isso com eu certeza. sei. Com certeza. Mas Mas ele não conta. isso tem certas práticas de pregador que particularmente eu não concordo, eu não faria. Vou profetizar. Eu odeio ficar falando Isso isso. aí é ridículo. Eis que eu profetizo sobre aí, já aponto logo
Tiago, eis que eu profetizo para a tua vida, você vai ganhar um carro zero. Quem sou eu para profetizar? Vai ser curado da diabetes. A gente teve Pô, tá uma difícil, que eu tô sofreu. Teve irmão que sofreu. Que não foi curado. Eu acho que diabetes. Você acha que tem coisa que é carnal, menino? Carnal, meninice emocional. Ou seja, como os profetas da Bíblia falavam, assim diz o Senhor. É verdade. Né? Ou em nome de Jesus. Quem sou eu para profetizar? Sou um mero mortal, carne e sangue, cheio de defeito. Agora, quando você falar assim diz o Senhor, aí não é você que está falando, é Deus. Aí o pessoal usa logo a passagem de Elias, né? Capítulo 17, se não me falha a memória, do livro de 1 Reis. Quando Elias vai lá diante de Acabe e fala, olha, eis que não voltará a chover em Israel, até que o Senhor volte a falar, ou melhor, não voltará a chover em Israel, senão pela minha palavra. A pessoa fala, minha palavra, Elias ia profetizar. Tiago explica essa passagem. Tiago, ele escreve lá que Elias orou e ficou 3 anos sem chover sobre a terra. E ele orou de novo e choveu. Ou seja, segundo a minha palavra, não em profecia, mas em oração a Deus. Em petição a Ele, a Deus. Né? Ou seja, certas práticas, eu não estou falando o nome de ninguém, não estou atribuindo erro a ninguém, não estou corrigindo ninguém, mas é uma coisa que eu particularmente não concordo e não faço por não ter base bíblica. Isso. Agora, como você fala, assim diz o Senhor, ou em nome de Jesus. Eu tenho uma irmã aqui que eu acho bonito. Quando ela vai entregar, ela fala, o Senhor Deus manda te dizer. Pronto. Deus mandou Acabou. falar contigo. É isso aí. Acabou. Tem caso na Bíblia que a pessoa que ordenou, mas foi um caso de oração de Moisés, quando. Esqueci o nome do personagem que mexeu com a Arão Miriam, que Deus abriu a terra e engoliu todo mundo. Sei, Corá da Terra Birão. Que Moisés profetizou que se ele estivesse errado, ia abrir a terra, Deus abriu a terra e engoliu ele e a família. Moisés ele disse o seguinte, falou, olha, se eu fui escolhido, ele fez uma espécie de prova com Deus. Ele não ordenou, ele falou, né? Ele falou assim, ó, se eu não for escolhido por Deus, não vai acontecer nada. Vocês vão morrer como qualquer outro morre. Agora, se Deus me escolheu, vocês vão morrer de forma extraordinária, inédita. Eu pensei que Moisés tinha ordenado. Não, ele não ordenou, não. Ele só falou assim e a terra engoliu ele. Engoliu ele. Né? E aí, é uma parte do ministério profético, pelo menos como é exercido em algumas igrejas, que eu particularmente eu não concordo. Não é que eu critico quem faz, mas eu não concordo com isso. Não é bíblico. Cada um está puxando para um chavão. Um é prosperidade, outro é riqueza, outro é luxúria. Você vai vendo um vídeo essa semana de Júlio Trovão, não sei se você conhece. Não. O Júlio Trovão pregando que tem que ter água grossa. Aconteceu um caso com ele essa semana que eu fiquei. Ele foi pregar no determinado lugar com você. O cara veio lá de trás pra ele e falou: você tá em pecado, você traiu sua mulher, você não desce do altar. Ele pegou o microfone, irmãos, eu sei a vida que eu tenho. Se eu sou um de Deus, eu desço do altar agora. Eu estou fazendo isso tudo. Mas se eu não sou, você que vai descer do altar. Deus vai pesar a mão em você. Você mesmo, na frente do cara. Que eu sei a vida com Deus que eu tenho. Eu sei a vida com minha mulher que eu tenho. Esse vídeo é velho. Caraca, mano. Acho que estava certo, afinal de contas. O cara desceu do altar, o cara desceu do altar. Caraca, meu irmão. O cara desceu do altar. Ó, presta atenção. O cara desceu quietinho. Eu falei, o quê? O que ele vai falar pro cara? O cara repreendeu. Querendo o diabo, querendo desmoralizar o pregador. Os caras estavam até com inveja lá no pregador. Hoje vão pregar na cadeira. Mas se o cara estiver no erro, mas o inimigo, assim, vai regendo, os caras estão regendo. Gente, olha só, vamos dar uma adiantada aqui, o papo tá bom, o diálogo tá muito bom. Aula boa essa da dele, que os irmãos perguntam, dão a sua opinião, tem debate, né? Os alunos ajudam. Nós vamos dar continuidade aqui pra gente. Os caras viajam. Né?
Ou vocês querem que eu dê a prova às 10 horas da noite? Não pode, não pode. Tem que trabalhar, professor. Vamos lá. Tem que trabalhar. Brincadeira, vamos lá. No capítulos 9 e 10, repetindo, né, Jó, ele fala, por que o Senhor me condenou? Capítulo 11, Zofar insiste que Jó está em pecado, novamente. Capítulos 12 a 14, Jó diz que não são só os seus amigos que têm sabedoria, né? Então vou sair daqui, vou entrar. No capítulo 15, aí tem essa trama deles debatendo, né? Eles falam, Jó responde. Eles falam, Jó responde. Tá? Após o capítulo 25, surge um novo personagem. Tá? Ou melhor, após o capítulo 31, o Bildade ele fala no capítulo 25. Nos capítulos 26 a 31, só Jó que fala. A partir do capítulo 32 ao 37, saem os três amigos de Jó, o Bildade, o Zofar e o Elifaz, e entra um novo personagem, que é o Eliú. E Eliú vai falar ali, e aí Deus só vai responder nos capítulos 38 e 39. Só que ele responde como que repreendendo a Jó. Ele faz diversas perguntas, se não me falha agora, são 70 perguntas retóricas. Ele faz a Jó. Não, Deus. Se não me engano, ele justifica Deus, né, para Jó. Isso. Ele repreende Jó também. Isso, exatamente. Jó. Exatamente. É aquilo que o senhor falou, que Deus pergunta de quando eu fiz a terra, você estava lá? Isso, exatamente. Nos capítulos 38 a 39. Né? Se não me falha a memória, são 70 perguntas retóricas que Deus faz a Jó. São perguntas retóricas, ou seja, não tem uma resposta propriamente. E aí no final, né, ou seja, no capítulo 40, Jó ele fala, e se não me falha a memória, é nesses capítulos que ele fala, olha, antes eu te conhecia, de ouvir falar, agora eu te conheço 42, versículo 6. pessoalmente. Né? Obrigado. Lembra daquela passagem de Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor? Conhecer ali, no texto original, significa conhecer pessoalmente. Conhecer por convivência. Eu conheço o Rafael porque eu convivo com o Rafael aqui em sala de aula. Eu sei que o Rafael é um bom aluno, ajuda o professor, não bota o professor na prova, né? Tá sempre ajudando o professor. Jamais. Tem um pai que é uma bênção, né, na mão de Deus, né? E uma família abençoada, um irmão inteligentíssimo também, né? Eu conheço, e aí eu estendo, estou usando ele como exemplo, mas eu estendo a vocês também, embora a irmão eu estou conhecendo hoje. O irmão, o jovem, eu já conheço desde semana passada. Meus jogos são uma bênção, eu vou defender isso. Só a bênção, né? Então, ou seja, né? Então, quando Oséias fala conhecer, ele fala do conhecimento pessoal, né? De convivência. É diferente daquilo que Pedro escreveu. Conheçamos, se não me falei agora foi Pedro, pode me corrigir se eu estiver enganado. Quando ele diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Aí já é o conhecimento intelectual. Porque uma coisa é eu conhecer o Rafael por conviver com ele. Agora, outra coisa é eu conhecer o Rafael porque eu li a biografia de Rafael. Eu li o livro que Rafael escreveu. Aí é o conhecimento intelectual. E há uma cobrança muito grande porque ele é filho do pastor Amarildo. Então tem que ser diferença. Vem essa cobrança. É igual o filho de Neymar. Isso aí. Ele tem que ser jogador bom igual o pai. Isso. Né? Então, ou seja, quando o Jó fala esse conhecer dele, é o conhecimento pessoal e não o conhecimento intelectual. Se bem que na época de Jó, a Bíblia ainda não tinha sido escrita.
né? Na época de Jó, a Bíblia ainda... Os estudiosos colocam a vida de Jó como tendo ocorrido depois de Noé e antes de Abraão. Eita, isso tudo. Depois de Noé Jó e antes de fica Abraão. entre Gênesis e Êxodo, na cronologia dele. Ele começa ali, depois de Gênesis capítulo 9 e antes de Gênesis capítulo 11. Quando essa história foi construída, no caso foi relatada? Não, quando ela aconteceu, No caso. de fato, isso. Por causa, eles assemelham isso com a da época do Gênesis, que é citado no livro de Jó. Isso. Por causa disso. Exatamente. Essa comparação aí que os estudiosos fazem ali para saber em que exato momento se deu a trama do livro de Jó. Isso está exatamente no livro de Jó, que a gente vê Jó, um homem que não é sacerdote, oferecendo sacrifício. E a lei de Deus, ela diz que só quem pode fazer sacrifício é um sacerdote. Então a gente vê um homem que não é sacerdote, Tremendo. fazer um sacrifício. Então, é na época patriarcal. Antes de Abraão, então, no caso. Não. Antes de Abraão. Depois de Abraão, Porque depois de Abraão teve aquele camarada. Melquisedeque, né? Melquisedeque. Exato. Rei de Jerusalém. Salém de Jerusalém. Era rei sacerdote. Salém era mesmo que Jerusalém. Né? Ok? E aí no capítulo 42, Deus repreende os amigos de Jó e falam com eles: olha, vocês não falaram de mim de forma justa como meu servo Jó. Porque eles só acusaram. É verdade o que eles falam? Sim, é verdade o que eles falam. É a palavra de Deus o que eles falam. Toda ela? Toda ela é palavra de Deus. A verdade, toda ela é Sim, verdade. embora nas entrelinhas eles estão acusando Jó, mas os provérbios e ditos de sabedoria que eles falam é verdade. É palavra de Deus também. É palavra de Eles Deus. usaram a palavra de Deus para acusar Jó, Não, cara. o que eles falam em relação aos provérbios, aos ditados, é a palavra de Deus. Porém, quando eles atribuem esses ditados, esses provérbios, para acusar Jó, isso aí já é a interpretação deles. Ok? 42 segundos. Isso, lê essa passagem aí, por gentileza. Vai, Thiago, profeta. Então foram Elifaz, o Temanita, e Bildade, o Suíta, e Zofar, e Namatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. Como é que é? O Senhor aceitou a face de Jó. Amém. Ok, obrigado. O mais bonito disso tudo aí, professor, Aham. o 42 é como que Jó se humilha, né? Estava lendo ali agora, ele não tinha aquela sabedoria. Como é que, mesmo com tudo que passou, ele se humilha perante o Senhor. Mesmo passando todo o processo, ele Sem ter culpa. sem ter culpa. Sem ter cometido nada Cara, que transgride é brilhante. os mandamentos. E ele, assim, Mas Deus repreende Jó por quê? Porque Jó, ele acaba dirigindo algumas palavras, né, no decorrer ali de Igual seus quando ele discursos. amaldiçoou o dia que né? nasceram, Eu né? acho que é o gravante seria. Mas, Exatamente. Deus repreende Jó por causa de certas coisas que Jó fala, como amaldiçoar o dia do seu nascimento, como dizem que eu pequei. Ele não reclama de Deus, ele reclama de si próprio. Ele reclama de si próprio. Deus se incomodou por Né? isso. E aí, oi? Por que Deus se incomodou por isso? Ele olha o que ele passou. O que Deus permitiu ele passar? mas Deus, nesse propósito aí, eu entendo o professor, que ele, assim, ele estava, sei lá, não sei se eu estou certo, se eu estiver errado, você corrige. Ele estava, apesar de ter passado tudo, ele estava se cobrando muito. Estou falando português claro. Vocês têm mais conhecimento do que... Eu acredito que ele estava... Deus falou que ele estava se cobrando muito já do que passou. Eu acredito, se eu esteja errado, certo? Nesse período, igual ele falou assim, que Deus exortou, não é exortou a palavra certa que você falou aí, Gabriel. Deus exortou, não, mas vou pegar a linha de raciocínio. Eu acho que Deus ali, porque ele estava se culpando muito.
por tudo. Ele já estava fragilizado. Eu estou pensando em trazer para os dias de hoje, tá, gente? Pelo amor de Deus. Se alguém tiver uma palavra melhor, fala. Aham. Eu acho que ele estava assim, quando Deus falou isso, porque ele estava se cobrando muito e Deus achava que ele não poderia se cobrar mais porque ele já passou por muita coisa e que... Não, eu não entendi. Isso aí que Deus repreendeu o Jó assim. Sim. Porque olha o que ele passou, Deus permitiu ele passar a guerra toda. É porque Jó, em suas palavras, como qualquer homem, quando ele passa por prova, ele acaba Não tem como. falando coisas sem sabedoria. Aí Deus Entendeu? Ele acaba querendo entender aquilo que não é para entender ali de momento. Imagina Deus falando Não é questiona, é que ele questiona, adore. Não, É isso aí. Não, adore. Isso. Adore. Condenou ele. Você espera. Oi? Mas ele foi contra ele, não foi contra Deus. Por que Deus chamou Deus? Sim, porque ele falou coisas sem sabedoria. É coisa contra ele, mas acabava se remetendo também a Deus. Você já entendeu uma Porque, olha só, quem foi que determinou o dia do seu nascimento? Menos de mês. Ele amaldiçoou o dia do nascimento. Eu tenho que falar de novo que eu não vi. Oi? O senhor falou agora. Ele é bom. O que o senhor Ele falou? amaldiçoou. Foi Deus que determina o dia que você nasce. Que você nasceu. E Jó amaldiçoou o dia do nascimento dele. Por isso que Deus meio que... Recupera aí que depois você Por coloca. isso que Deus se sentiu ofendido e chamou a atenção dele? É um dos exemplos apenas. Tem mais coisas envolvidas ali. Tem como você citar outro? Agora não. Não, mas- Depois que daqui a pouquinho tem que dar prova. Já está 9 horas da prova. Mas vamos lá. Continuando aqui para fechar, gente. Continuando aqui para fechar hoje. Acabar esse jogo aí. Posso fechar? Posso fechar? Fecha, 9 horas. Vamos lá. Licença, por favor. Vamos lá. Então, Deus repreende Jó, ou melhor, Deus repreende os amigos de Jó, né? E depois Deus fala para os amigos de Jó: olha, eu vou perdoar vocês se Jó perdoar. Se Jó não perdoar vocês, eu não perdoo vocês. E aí? Jó, ele perdoa os amigos. Deus abençoou quando estava orando. Exatamente, ele ora pelos seus amigos. Só que olha só, Deus não abençoa Jó do nada. Deus não cria um monte de ovelhas e dá para Jó. Deus usa os familiares de Jó para o abençoar. Dinheiro, anel de ouro. Vêm os irmãos de Jó e abençoam Jó. A única coisa que Jó recebeu nesse período que não veio, no caso dos parentes, foram os 10 filhos. Mais 10. Não tinha como. Aí. Tudo Fechando. Ó, vai chegar a parte do trabalho. Fechando. Já fez pra mulher. Não, vamos agora, lá. esse casamento passou por uma prova de fogo. Então não tem E chance. depois, agora eu olhei pra ele, falou, João, vamos fazer mais 10 que já. Não tem Vem. chance ainda. Toma, mais 10. Ô, Barão! Ô, Juan, tem quantos filhos? Tem uma só. Depois a prova vai mais Mas 10. aqui, Ô, olha só. Recebe aí, Juan. Você vê como que Deus é sábio. Deus primeiro institui os bens materiais. Por quê? Porque senão a mulher não ia se motivar, entendeu? Olha aí, Barão! Tá vendo aí? 2 provérbios de sabedoria que Deus usou aqui. Um foi o varão e o outro foi o varão. É isso aí. Mas então, gente, voltando aqui. Prova de fogo. Deus então usa os parentes de Jó para restituir os bens. Jó já tinha 10 filhos antes. Vai dar mais 10 Quem filhos sabe a os ele 10 de filhos novo. de Jó. Só que as filhas de Jó serão mais bonitas do que as outras 3 que morreram. Glória. Eram as mais bonitas do Oriente. Naquela época não tava nessa. E aí, gente, fechando, a gente fecha agora o livro de Jó e agora vamos passar aí para a prova de vocês. Obrigado pela